Paz e graça, meus irmãos, vídeo novo no canal. E dessa vez estarei apresentando para vocês uma obra valiosíssima escrita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que é Panorama da História Cristã, as intervenções de Deus na história, publicado pela editora Ragnos. E a proposta desse livro, desse livreto de 100 páginas, é trazer um panorama histórico, uma linha histórica dos acontecimentos do Éden até os nossos dias. Então, para você que tem dificuldade de assimilar o que acontece antes e depois dos eventos bíblicos, através desse livro você vai ter uma noção melhor dos acontecimentos sequenciais de cada história da Bíblia. E eu acho incrível a dinâmica desse livro, porque depois que ele fala do Éden até João do Apocalipse, ele vai começar a falar como era a perseguição da era patrística dos cristãos ali do primeiro século, e depois ele vai falar dos grandes reavivamentos na história e a decadência da igreja dos dias atuais. Então a dinâmica desse livro é fantástica. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas dentro do livro. As primeiras páginas, ele vai fazer um panorama do Gênesis. Ele vai passeando dentro dos livros. De cada livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, até o Apocalipse. Depois que ele termina de falar dessa linha cronológica do Éden até o Apocalipse, ele vai falar como era a perseguição na era patrística, precisamente pelo poderio de Roma. E eu marquei algumas coisas aqui importantes que ele fala. Quando ele vai falar da perseguição dos cristãos pelo poder de Roma, ele vai citar alguns nomes aqui de alguns mártires que eu achei interessante para falar aqui, ó. Por volta do ano 155, houve um martírio de Policarpo. Os cristãos se recusavam a servir aos deuses do panteão romano, eram castigados severamente. Policarpo foi apanhado e aplicaram-lhe os mais dolorosos castigos. Ele, firme e resoluto, suportou todo o sofrimento. O juiz instou com ele para que jurasse pelo imperador e maldizesse a Cristo para ficar livre. Mas Policarpo, com bravura, respondeu: vivi 86 anos servindo a Cristo e nenhum mal ele me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Olha como era a fé e a convicção da era patrística dos cristãos que morreram martirizados, mas que a fé se tornava inabalável. Quando finalmente o juiz o ameaçou, primeiramente com feras e depois a ser queimado vivo, Policarpo respondeu que os fogos que o juiz poderia acender duraria somente um momento, mas o fogo do castigo eterno jamais se apagaria. Atado já em meio à fogueira, antes que as chamas o devorassem, ergueu placidamente os olhos ao céu e agradeceu o privilégio de morrer como Marte. Isso é incrível, é incrível. No ano 161, Marcos Aurélio assumiu o trono, governando até 180. No seu reinado houve dura perseguição aos cristãos por causa da tenacidade com que recusava dobrar-se aos deuses pagãos. Um dos martírios que mais causou em Roma foi da viúva Felicidade e dos seus 7 filhos. Essa é incrível, essa história, olha aí. Ela e sua família foram denunciadas a Públio, prefeito da cidade, com ameaças. Procurou induzi-la a renegar Cristo. Ela corajosamente declarou que o prefeito estava perdendo seu tempo. Mesmo sobre as assombrosas ameaças, ela disse: viva, eu te vencerei. Se me matares em minha própria morte, vencer-te-ei ainda mais. A fé da igreja primitiva era inabalável.
O prefeito passou a intimidar seus filhos, mas ela os exortou a enfrentar com galharde a própria morte. Permaneceu como heroína ao lado deles e viu como o filho mais velho foi barbaramente espancado até morrer. Os dois seguintes foram golpeados com clavas até morrer. O quarto filho foi jogado num grande despenhadeiro e os outros três foram decapitados. Então Felicidade, no meio dos seus mortos, glorificou a Deus por ter lhe dado 7 filhos dignos de sofrer por Cristo. Por fim, depois de prolongada a cruel tortura, ela também foi decapitada. Nesse mesmo tempo, foi martirizado Justino, um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos. Milhares de cristãos foram presos, asfixiados e assassinados com requintes de crueldades. Um dos exemplos mais patéticos foi o de Blandina. Essa frágil mulher demonstrou descomunal firmeza até suplício. Sua resistência foi um verdadeiro milagre. Os verdugos que a torturavam precisavam revezar-se. As feras recuaram ao olhar para ela. Encerraram-no no cárcere novamente com o corpo dilacerado. Enfim, levaram-na para ser torturada publicamente de diversas maneiras. Açoitaram-na, fizeram-na ser mordida por feras e em seguida obrigaram a assentar sobre um ferro. Como ela ainda permanecia firme em sua fé, amarraram-na em uma rede para que um touro enfurecido a chifrasse. De sua boca ainda saía louvores ao nome de Jesus. Então as autoridades ordenaram que ela fosse decapitada. Olha como é linda a história dos mártires, desses homens que preferiam a morte do que negarem a Cristo. Então esse livro ele vai não somente falar do Éden até João do Apocalipse, mas ele vai falar de alguns eventos importantes na era patrística, precisamente as perseguições e os martírios que aconteceram pelo poder de Roma. Já aqui na página 77 ele vai falar dos grandes reavivamentos na história da igreja, onde ele vai ressaltar alguns nomes importantes de homens que foram levantados pelo Senhor para incendiarem cidades, países. Ele cita, por exemplo, aqui o reavivamento do século XVIII na Inglaterra, onde Deus levantou o grande pregador John Wesley, que foi um canal de Deus. Esse homem cheio do Espírito Santo pregou por mais de 50 anos e levou a Cristo dezenas e milhares de pessoas. Onde ele chegava, as multidões se acotovelavam para ouvi-lo. Sempre que pregava, o auditório era quebrantado e as lágrimas rolavam no rosto das pessoas, tomada de profunda convicção de pecado. Olha a forma poderosa com que os avivamentos aconteciam. Sempre os avivamentos eram acompanhados de grande conversão, de grande sentimento dos seus pecados, da sua velha natureza e da sua dependência de Cristo. Ainda falando do avivamento da Inglaterra do século XVIII, ele cita, por exemplo, George Whitefield, que se tornou o maior pregador ao ar livre. Se amontoava milhares e dezenas de pessoas para ouvir esse homem. E a história conta que uma vez George Whitefield estava pregando acerca do texto aos Hebreus: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. De repente caiu um homem morto enquanto ele pregava, e a multidão se apavorou a ver aquele morto caído. E novamente Whitefield lê esse versículo e sobrenaturalmente cai outro morto, e as pessoas espantadas viram a severidade daquele texto e milhares de pessoas aceitaram Jesus naquela noite. Esse foi George Whitefield. Ele cita também na Nova Inglaterra nomes como de Jonathan Edwards, famoso pelo seu sermão Pecadores na mão de um Deus irado. E quando Edwards pregava esse sermão e ele fala sobre os pés que deslizam para a perdição, a história conta que as pessoas se agarravam nas colunas
como se o chão do auditório tivesse sumido e o inferno as puxassem, sentindo a sensação perfeita da acusação e do juízo divino. Ele cita aqui nomes também como David Brainerd, que pregou aos índios canibais, e era um trabalho quase impossível. Só que o Hernandes aqui ressalta que sempre que os índios os espreitava para matá-lo, encontrava estirado no chão, chorando e clamando misericórdia de Deus por eles. E ele vai seguir aqui falar dos avivamentos no país de Gales, na Escócia, nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Então esse livro é fantástico, pessoal. É um livro de cabeceira, é um livro que você tem que ler até você entender o papel primordial da igreja, desde o Éden até os dias de hoje. É um livro baratíssimo, baratíssimo. Se eu não me engano, eu paguei R$17 nesse livro. E R$17 não paga as informações que aqui está. Ele condensou das grandes enciclopédias históricas e colocou nessa obra. Você encontra aí no Mercado Livre, na Amazon, você encontra na Família Cristã, nessa faixa de preço, 17 a 20 reais no máximo. Panorama da História Cristã, as intervenções de Deus na história. E se você gostou desse review e dessa indicação, se inscreva, convide todos os seus amigos a também fazerem parte dessa família, e assim você ficará por dentro de todos os assuntos, de todos os temas teológicos e bíblicos. Amém? Que Deus abençoe a todos.